pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Mirella Mentora. Vamos para o nosso esquenta, antes de recebermos nossa convidada, Luísa, hoje sobre o tema carreira travada não é falta de competência, é falta de estratégia. Sejam todos bem-vindos. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas a sua carreira simplesmente não anda? Você estuda, você trabalha duro, você entrega resultado, mas a promoção não vem. O reconhecimento não chega. As oportunidades parecem sempre ir para outras pessoas. E aí começa o pensamento perigoso. Será que eu não sou tão bom assim? Será que eu não sou suficiente? Hoje eu quero ser muito clara com você. Carreira travada não é falta de competência, é falta de estratégia. Temos a competência técnica, onde carreira é posicionamento. E existe uma diferença enorme entre ser bom no que se faz e saber conduzir a própria trajetória profissional. Competência é saber executar, entregar tarefas, cumprir prazos, ter conhecimento técnico. Estratégia é saber onde você quer chegar, construir visibilidade, se posicionar como solução, desenvolver relacionamento certo, entender o jogo organizacional. Muita gente excelente tecnicamente continua invisível porque nunca aprendeu a pensar na carreira de forma estratégica. Bem-vinda, Ellen! Existe um erro também que trava 80% dos profissionais. Vamos pensar nesses insights antes da nossa convidada chegar. Bem-vindo, Carlos! O maior erro é acreditar que trabalhar bem é suficiente. Uma verdade dura? Não é. As empresas promovem quem resolve problemas estratégicos, quem assume responsabilidade além do cargo, quem tem postura de liderança, não precisa ser líder, tem postura de liderança, quem comunica resultado. E aqui entra um ponto essencial para quem é de RH. Você pode ser excelente em processo, legislação, recrutamento, DP, mas se você não se posiciona como parceiro estratégico do negócio, você será visto só como um operacional, não é estratégico. E operacional é facilmente substituível. Estratégico torna-se indispensável. Existem alguns pilares que eu sempre falo para os meus mentorados para destravar sua carreira. Eu vou citar 4, existem inúmeros, tá? Vou te entregar um mapa bem prático. Primeiro, a clareza do destino. Você quer coordenação, você quer consultoria, você quer empreender, você quer diretoria, você quer ser só um especialista ou um analista? Sem clareza, você aceita qualquer oportunidade e continua no mesmo lugar. Então, reflita nesse passo a passo que eu tô pincelando aqui para vocês antes do nosso bate-papo com a Luísa. Aí o posicionamento interno, você precisa ser percebido como solucionador de problemas, pessoa confiável, uma referência técnica, um influenciador positivo. Isso é construído aonde? Em reuniões, em decisões, na sua postura. A comunicação estratégica, eu sempre falo para vocês, quem me conhece sabe, para mim o top 1 de adversidade dentro das empresas e na carreira quem não sabe se comunicar. Não basta apenas fazer. Você como profissional precisa aprender a apresentar resultados, a defender suas ideias, a mostrar impacto financeiro. O RH que não fala números não ocupa uma mesa estratégica. A falar agora sobre saúde mental. Que ações práticas vamos implantar na empresa para assegurar que os colaboradores não adoeçam. E por último, atualização constante com direção. Estudar por estudar não adianta. Você precisa estudar com um objetivo. Cada curso, cada formação precisa te aproximar da sua próxima posição, não apenas aumentar o seu currículo. Bem-vindo, Ana, bem-vindo, Léo, sejam todos bem-vindos. É isso que eu falo para os meus mentorados. Qual que é o seu objetivo? Eu tenho N mentorados que hoje entraram em contato comigo para adquirir o meu curso de formação de RH, porque agora você que é estudante ou que é aniversariante tem um valor super atrativo, simbólico, porque eu quero que vocês cresçam na sua carreira em 2026. Mas esse é seu objetivo? É sobre isso. E a verdade que ninguém te conta, eu vou abrir aqui antes da Luísa entrar na sala.
Carreira não cresce só por esforço. Você batalha, batalha, batalha e parece que não está saindo do lugar. A sua carreira cresce por direcionamento. Existem profissionais trabalhando há 15 anos no mesmo nível porque nunca pararam para construir um plano. Aonde você quer chegar? Enquanto isso, profissionais com menos tempo de mercado avançam porque sabem onde querem chegar, quem precisam se tornar, como se posicionar. Eu vejo muito isso quando eu implanto cargos e salários nas organizações. Como vocês sabem, eu sou especialista em cargos e salários. Quando eu faço todo esse know-how e eu identifico quantas vezes profissionais com 10 anos de casa, mas que não se desenvolveram porque não tinham clareza de onde queriam chegar, e para eles está confortável estar onde estão. E está tudo bem. Mas em contrapartida, profissionais que continuam estudando, que fazem cursos, que se especializam, e aí dentro do nosso mapeamento de pontuação de cargos, eles se sobressaem, aí aquele que não estudou pergunta, por que ele está no nível maior que o meu, se eu tenho mais tempo de casa? Tempo de casa não significa que você vai ter um nível maior de cargo. Existem N vertentes, N fatores, que são as competências. É sobre isso. Isso é se desenvolver na carreira. Isso não é ter a carreira travada. E aí eu tenho uma pergunta direta para vocês. Eu já fiz várias para ir nesse esquenta antes da Luísa entrar para vocês refletirem. Você está o quê? Executando tarefas ou construindo autoridades? Bem-vindo, William. Porque quem constrói autoridade não depende de sorte. Depende de estratégia. Você faz o seu caminho. Você constrói a sua carreira. Você sabe aonde você quer chegar. Se sua carreira está travada, pensa comigo, porque eu quero que vocês entendam. É uma provocação. Não é incompetência. Não é incapacidade. Não é falta de talento. Tudo isso vocês têm, competência, capacidade e talento. É apenas não ter um método. Vocês não têm um método de como construir essa carreira. E esse método se aprende, tá, pessoal? A estratégia se desenvolve, o posicionamento se constrói. Bem-vindo, Carla. Bem-vinda, Carla. É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Eu gostaria de escutar de vocês. Vocês sentem que a carreira de vocês está travada ou vocês já sabem onde vocês querem chegar? E o que vocês escolhem? Quem está aqui na live escreve, eu escolho estratégia. Porque essa live, por mais que o meu foco é a área de RH, os líderes, os profissionais da área, é para qualquer outro profissional que está aqui me ouvindo. Você direciona onde você quer chegar? Você tem metas? Você planeja a sua carreira? Hoje eu estou estudando, fazendo minha faculdade de gestão de recursos humanos, porque eu almejo fazer uma pós daqui 2 anos, porque eu tenho o objetivo de entrar naquela empresa como trainee, que eu sei que em 2028 eles vão abrir as vagas. Planejamento. Escrevam, criem a sua carreira onde você quer chegar. Porque aqui eu não estou falando simplesmente de currículo. Existem profissionais, como eu disse para vocês, que são muito qualificados, mas aqui não é currículo. Aqui a gente está falando de crescimento real. Tudo bem vocês estarem no mesmo nível. Vocês querem continuar? Eu sou ótimo no que eu faço, eu quero continuar sendo o analista sênior dessa empresa que tem o mesmo propósito que o meu? Tudo bem. Mas não se esqueçam também que a empresa vai sempre querer mais de você. Você pode continuar na carreira que você está, no nível que você está, mas você precisa se atualizar. Quantas vezes eu falei já aqui nas lives para vocês, desde que a gente começou esse assunto, já perdi a conta de quantas lives eu tenho feito com vocês para falar de carreira, para trazer insights, para falar o que o mercado está pedindo, principalmente nesse ano de 2026, que se fala tanto de saúde mental. Tudo muda muito rápido, a atualização é constante, é inteligência artificial, são indicadores, é entender do negócio. Bem-vinda, Leila, bem-vindos a todos que estão aqui, que eu ainda não falei boa noite. Daqui a pouquinho a Luísa está aqui para entrar nesse bate-papo conosco. Eu gosto de fazer esse esquenta com vocês. Vocês percebem? Então, tirem essa crença limitante de vocês para dizer: a minha carreira está estagnada, a minha carreira está travada. Eu já escutei isso de tantos mentorados, que aí quando eu converso com eles,
no nosso primeiro encontro, que é o diagnóstico, para conhecê-los verdadeiramente, esse lado profissional pessoal deles, eu já verifico que não é falta de competência. Eles realmente são muito competentes, é falta de clareza. Quais são os seus objetivos? Sabe quando chega o final do ano 2025? Aí todo mundo começa a pensar, como que vai ser 2026? Porque dá um up, novo ano, novas realizações. Mas quantas pessoas não definem, não escrevem o que eu quero para o próximo ano? Metas mesmo, sonhos, nós precisamos sonhar. Inclusive para sermos bons profissionais. Onde vocês querem chegar? Vocês já estão onde vocês querem chegar? E quando eu falo na questão de carreira, é ser ambicioso mesmo. Eu adoraria trabalhar naquela multinacional. E por que não? O que você está fazendo para conseguir atuar naquela multinacional? Você está indo em busca das competências que aquela multinacional busca? Mirela, mas como que eu vou saber quais são as competências? As informações estão aí. Diferente de anos atrás, nós temos tudo nas redes sociais. Nós temos tudo na página das empresas, nós temos no LinkedIn. Se conecte com outros profissionais, principalmente da empresa que vocês querem atuar. Se conecte com o RH dessas empresas, com os recrutadores, perguntem mesmo, olha, estou estudando, o que eu precisaria para passar na seleção de vocês? Comunicação, networking. Sem networking, sem planejamento, sem essa comunicação, é claro que a carreira vai estar estagnada. E de quem é a culpa? A culpa é unicamente nossa, de você que não fez nada para esse cenário mudar. Vocês percebem? Por que eu acho tão importante trazer esses temas para vocês, trazer convidados para a gente fazer esse bate-papo e trazer esses insights? Porque quantas vezes eu escuto alguns mentorados se lamentando. Eu não consigo, eu tô no mesmo lugar, eu tô adoecendo, eu não tô feliz. E aí eu faço uma simples pergunta, você tá fazendo algo para mudar? Tem algo bem simples. Quantas vezes eu pego um mentorado que reclama. Gente, vocês sabem que eu sou do Ho'oponopono, da lei do universo. Eu sempre digo pra eles, gente, não reclame, a diversidade existe. Mirela, não é fácil. Eu sei que não é fácil, a gente tem que estar se monitorando. Eu monitoro meu marido, ele me monitora, porque a gente tem que soltar para o universo coisas positivas para voltar para nós coisas positivas. Mas quantas vezes eu pego mentorados que só estão reclamando de onde eles estão, e quando eu pergunto, mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Não estão fazendo nada. Simplesmente quando eu peço o LinkedIn, entro no LinkedIn, gente, vocês sabem, vocês profissionais altamente competentes, que o LinkedIn é uma vitrine. É uma vitrine profissional. É a nossa rede social profissional, onde você sim se vende, onde você busca profissionais da sua área, onde você faz networking, se atualiza. É sobre isso. É isso que eu tenho alertado meus mentorados. Hoje em dia, o nosso currículo é o LinkedIn. Então, atualizem, busquem cursos, busquem se conectar com esses profissionais que são da mesma área, da empresa que vocês gostariam de atuar. Sejam vivos dentro do LinkedIn. Eu não tenho tempo. Gente, eu já falei algo para vocês que é gestão de tempo. Nós temos tempo para tudo. Nós precisamos nos organizar. Bem-vindo, Wesley. Quem me conhece sabe que eu sou muito tecnológica, mas eu tenho minha agendinha de papel. Eu sei tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Se tem alguma adversidade e eu não consigo, minha prioridade é no dia seguinte. Gestão do tempo. Quando nós conseguimos fazer a nossa gestão do tempo, bem-vinda, Bia, a gente consegue fazer o que nós quisermos, seja do lado pessoal ou profissional. Como gestora da felicidade, é essa prática que eu sempre falo para os meus mentorados. Nós temos que ter equilíbrio. Com equilíbrio a gente faz tudo. Então, quando me falam não tenho tempo, não. Isso para mim não existe. Então, se você sabe gerir seu tempo, você sabe onde você quer chegar, por que sua carreira vai estar estagnada? Se você sabe que o LinkedIn é a vitrine, se é onde aquela empresa que você quer atuar, existem profissionais, colaboradores, recrutadores que estão no LinkedIn, qual a dificuldade ou o motivo de você não deixar seu LinkedIn atualizado? De você não colocar suas competências lá, de você pelo menos, eu não digo todos os dias, vocês sabem que eu escrevo muito, eu tenho um newsletter no LinkedIn, eu estou sempre postando todos os dias, várias vezes no LinkedIn, porque eu me organizo para isso. Mas se vocês postarem pelo menos 2 vezes na semana,
um post no LinkedIn, um artigo sobre o tema da sua área, isso engaja e se conecte com esses profissionais. Façam trocas. É para isso que serve o LinkedIn. Garanto para vocês que essa é uma dica simples, vai fazer muita diferença na carreira de vocês. Quantos profissionais que chegam até mim por conta do LinkedIn? Todas as redes sociais são importantes, tá? Precisamos ter, vocês sabem, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho meu canal do YouTube, é necessário ter. Mas eu falo para vocês, por experiência, que os meus mentorados, os profissionais me encontram 90% no LinkedIn. Luísa, nossa convidada, chegou. Pede para entrar aqui para a gente começar o bate-papo, Luísa. Percebem? Fiz muito esquenta com vocês. Tá estagnada? Tá travada? Ou não? Vocês estão no caminho certo? A live hoje é sobre isso. Oi, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Tudo bom? Eu tô bem, graças a Deus. Bem-vinda! Adorei que você topou esse nosso bate-papo. Eu sempre faço uns 5 minutinhos de esquenta aqui com o pessoal já foi entrando. Mas, Luísa, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para quem está aqui, para quem vai ouvir nossa live. Legal. Não sei se meu áudio tá bom, tá, pessoal? Então, eu sou Luísa, eu sou aí graduada em Recursos Humanos, tenho uma pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Eu trabalho no setor de tecnologia, então eu sou tech recruiter, né? Como muitas pessoas sabem, muitas pessoas conhecem por esse nome. Já venho atuando aí há 5 anos nessa área. E venho aí compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, junto com a Mirella, que é expert aí na área de mentoria, conhecer um pouco mais sobre a área dela também, entender um pouco mais da área estratégica, apresentar para vocês um pouquinho mais do setor de TI. E eu fico aí esperando as perguntas e falando e conversando, porque se deixar eu falo horrores, viu, gente? Adoro, Luísa, é sobre isso. Eu gosto assim, ó. Por isso que dá liga de pessoas felizes, estão dispostas a conversar, porque esse é o nosso bate-papo. Então, para a gente iniciar, Luísa, olha, adorei que o pessoal já vai saber que você é recrutadora da área de TI. Vamos fazer esse bate-papo sobre essa carreira, né? Se a carreira está ou não estagnada. Eu já lancei aqui a pergunta para eles responderem se a carreira deles está travada ou não, o que eles fazem para destravar. Mas dentro dessa sua experiência da área de tecnologia, que a gente sabe que é uma área que tem constante movimento, em constante atualização. Hoje você vê que os profissionais eles estão preparados assim, para as vagas que você tem aberto, ou você percebe que tem ainda certa dificuldade em recrutar dentro dessa área? Porque a gente escuta às vezes, né? Tem muitas vagas e poucos profissionais capacitados, mas você está vivendo isso no dia a dia. Como que é? Como que você sente? Ô, Mirella, é ainda muito difícil, né, de encontrar bons profissionais no mercado, mas a gente encontra bons profissionais, mas aí a gente tem algumas dores aqui do recrutamento que a gente tem. Quando a gente vai para o LinkedIn, a gente vê um LinkedIn que não está tão estratégico, um LinkedIn que ainda falta muita coisa. A gente vê currículos quando é anexado nas nossas posições, que são currículos ali que estão... não é mal feito, porque não é que eles são mal feitos, mas que eles ainda precisam de uma estratégia para fazer um currículo, né? Mas hoje eu escutei de uma candidata: qual é o melhor currículo para se fazer? Não existe o melhor currículo, gente. Existe aquele currículo que a gente coloca as nossas experiências, coloca a nossa descrição dos nossos projetos, coloca a tecnologia que a gente trabalha. Existe esse currículo que as recrutadoras, Tech Recruta, precisa e necessita
para poder mandar para o nosso cliente, para poder vender ali para o nosso cliente. Esse é o currículo. Não existe um currículo ideal, mas existe aquele currículo recheado e cheio de informações que a gente quer que eles tragam para nós. Porque quanto menos informações tivermos, mais difícil de encontrar. Quando a gente vai para um LinkedIn que não tem tanta informação, é uma dificuldade da gente encontrar eles, porque às vezes não tem ali uma biografia completa. Quando a gente desce mais um pouquinho de experiência, não tem nada de informação, só tem lá o nome da empresa e o cargo. Engenheiro de software. Mas o que que você faz como engenheiro de software? O que que você desenvolve? Qual a tecnologia que tu atua? Quais ferramentas que você utiliza no seu dia a dia? Né? E eu vejo muitas pessoas reclamarem no LinkedIn. Não sou chamada para entrevista, não consigo ir para uma entrevista, eu mando currículo e mais currículo e distribuo e não consigo. Às vezes é apenas uma estratégia que está faltando ali do candidato, fazer um bom LinkedIn, fazer um bom currículo para ser visto, porque às vezes o teu currículo não está formatado como deveria estar. Ainda mais com tanta inteligência artificial, né, gente? Com tanta coisa que a gente vê aí que tu tem que, digamos, colocar o teu currículo ali para uma IA ler o teu currículo, né? E aí é muito complicado ainda. Então precisa sim ter essa estratégia de ter um bom currículo. Não é uma vaidade, gente. Ter um bom currículo abre portas, tá? E isso eu sempre falo no LinkedIn. Ter um bom currículo, ele vai abrir portas para entrevistas, que é o primeiro contato ali com a recrutadora. Se o recrutador viu o teu currículo, gostou do teu currículo, ele vai te chamar para uma entrevista. Porque a recrutadora, ela não te conhece, ela vai te conhecer por uma folha de papel. Então, ela vai te chamar pelaquela folha de papel, que na entrevista tu vai se vender mais ainda do que tem naquela folha de papel. Então, é a primeira entrada para você chegar na recrutadora. A segunda entrada é a gente entrar numa entrevista. E aí, eu não sei se eu continuo falando ou se eu paro, viu, Mira? Porque se eu deixar, eu vou continuar aqui até meia-noite falando, viu? Mas não tem problema. Mas olha, você trouxe insights que eu já tinha e sempre bato nesse martelo aqui com ele, sabe, Luísa? Porque eu digo, hoje em dia, qual é o principal meio de comunicação de um profissional com os recrutadores? É o LinkedIn. Claro, há vagas que nem tanto, que são vagas que não precisam de tantas competências, vagas mais que chão de fábrica. Mas, mesmo assim, a sua grande maioria, as grandes empresas, médias, pequenas, os recrutadores estão no LinkedIn. E os profissionais, não é porque eles não têm capacidade, porque eles não são capacitados, é porque eles realmente não são estratégicos. Isso acaba estagnando e travando a carreira deles. Tem que ter as informações do LinkedIn. Tudo isso que a Luísa trouxe, pessoal, é o que eu falo para vocês sempre quando a gente tem essa troca. Atualizem o LinkedIn. Tanto que nas plataformas, nos sites, eles pedem lá as redes sociais e um dos principais é o LinkedIn. É ali que está seu currículo. Hoje em dia é difícil você, quando vai se candidatar a uma vaga, anexar um currículo num e-mail e enviar como era antigamente. Não, hoje eles pedem o LinkedIn, as informações estão lá, e as informações se cruzam. Mas esses profissionais, eles esquecem ou eles não são estratégicos e por isso acabam deixando o LinkedIn de lado. É um erro muito grande. E como você disse, quantas vezes eu já escutei? Eu mando um monte de currículo e ninguém me chama. É a mesma história. E aí, quando eu peço, me dá seu currículo, eu abro o currículo, não é um currículo atrativo. Não é um currículo que um olhar de um recrutador vai bater o olho e dizer, olha, me interessa falar com esse profissional. Não é, porque falta informação. Existia uma crença, né? Eu tenho que contar tudo que eu sei no dia da entrevista. Gente, o primeiro ponto é o LinkedIn, é a plataforma de recrutamento, porque hoje em dia é tudo muito rápido, tem que ser tudo muito ágil, então você tem que encantar o recrutador nesse momento e depois sim, vai marcar sua entrevista primeiro online, o que for, aí você, como a Luísa falou, acaba dizendo, complementando mais as informações, mas por favor, não esqueçam o LinkedIn, não é? Eles esquecem. Assim, eu fico, às vezes, eu bato nessa tecla, gente, é seu carro-chefe, vocês ficam em tantas redes sociais, vamos ali no LinkedIn, que é onde está a oportunidade para vocês. Verdade. Ué,
Concordo, Mirella, eu super concordo. O LinkedIn é uma vitrine muito grande de profissionais, tá? Às vezes as pessoas acham que não. Ah, o LinkedIn, todo mundo fica se exibindo, que não sei o quê, né? Muita gente fala isso. Mas não, gente, o LinkedIn, os recrutadores estão de olho no que vocês postam, sobre os projetos de vocês. Os recrutadores estão de olho se vocês estão buscando oportunidade. Quantas pessoas eu não vejo? Ah, estou em busca de oportunidade, gente, me ajude. Eu acabei de sair de um projeto, teve um layoff. A gente vê as pessoas comentando, às vezes a gente vê as pessoas publicando lá no LinkedIn. E aí, E quando a gente vai nessa profissionais busca. indicando também, né? Exatamente, Mirella, exatamente. Aí às vezes eu curto, eu não tenho uma posição, mas eu vou lá e curto aquilo que ele falou. Aquilo já aparece para uma pessoa que está recrutando. Se for da minha rede, ela já olha. Às vezes eu mesmo comento, vou lá comentando para alcançar a minha rede. Porque eu sei que tem pessoas que estão recrutando naquela área e que elas vão ver essa pessoa que está procurando, buscando oportunidade e pode entrar em contato com ela, né? Então, assim, é uma rede de profissionais, né? A gente, claro, não vai sair colocando tudo lá dentro da nossa vida pessoal, que até mesmo não é uma rede pessoal. A gente tem tem um Instagram aqui para isso, mas o LinkedIn é uma rede profissional. Você tem que preparar o seu LinkedIn, você tem que botar uma bio lá da sua carreira, tem que colocar nas suas experiências, os seus projetos. Luísa, eu estou iniciando, como é que eu faço, né? Eu Isso, uma escuto foto muito isso. profissional. É isso. Exatamente. Quando tu já tem uma carreira, é muito mais fácil, né? Tu já tem uma carreira, tu vai lá e coloca tudo bonitinho lá, né? Inclui experiência, inclui tecnologia. Mas, poxa, eu tô com minha primeira oportunidade. Como é que eu faço? Eu tô no estágio. Eu não sei nem como é que eu posso colocar o meu estágio. Eu posso colocar meus freelance, né? Como muitos falam, freelance, como PJ, freelance. Sim, vocês podem e devem colocar. Eu trabalho como freelance, mas o que é um freelance para ti? Tu tá trabalhando como PJ? PJ com nota fiscal, tu tem ali um contrato? Coloque lá, não precisa colocar freelance, né? Porque esse nome de freelance às vezes soa um pouco errado diante de alguns clientes. Então, tu coloca o quê? Coloca o nome PJ do ladinho ali. Significa que você está trabalhando como pessoa jurídica. É um trabalho, minha gente. Se você está trabalhando como pessoa jurídica, você tem uma empresa aberta e você está trabalhando para algum cliente. E ali você faz um projeto. E você é Exato. pago por ele. Então, você inclui lá no seu LinkedIn o cliente que você está atuando. Não posso abrir, Luiz. O que eu faço? Não tem problema. Só bote lá, coloque lá no LinkedIn que você está trabalhando para um cliente final. Entre aspas, coloca o projeto que você está fazendo, você inclui as tecnologias que você está utilizando, você inclui as ferramentas que você está utilizando, né? Então, tudo isso chama a atenção do recrutador para uma oportunidade de júnior, para uma oportunidade de estágio, qualquer uma outra área que você esteja entrando. Luiz, eu faço freelance, mas não sou pago por isso, porque eu estou realmente entrando na área. Também não tem problema. Você pode incluir na sua experiência. É uma experiência para você. Você está aprendendo. Então, você pode incluir sim no seu LinkedIn. Porque está sendo uma experiência que você pode trazer isso. É mais relevante para uma entrevista. E na entrevista, você explica isso. É uma vaga de júnior. Você traz essa experiência para a recrutadora. Você explica com mais detalhes isso para a recrutadora. Se vende muito bem, né? Porque tem a comunicação, e aí eu vou entrar na parte da comunicação, que ela é muito importante, tá, gente? Não é só fazer um currículo, uma folha de papel bonitinha, ser chamada para entrevista, chegou na entrevista, olá, Mirella, tudo bem? Me fale um pouquinho sobre você, sobre seus projetos. Tá bom. Então, e aí empacou, né? E aí a Mirella não consegue me abrir nada, a Mirella me traz coisas muito superficiais. E como é que eu vou contratar a Mirella se ela não tem uma comunicação? E isso, gente, a parte da Exato. comunicação, ela é muito vendida também. Hoje, os clientes não querem mais pessoas que fiquem muito caladas. Elas querem pessoas que vão lá,
codificam, façam o seu trabalho, mas que ela participe de reuniões e que ela traga ali, dentro das reuniões, o que é pedido do líder, o que foi pedido do projeto, fazer deles também, né? Então, isso é muito importante. A parte da comunicação, na entrevista com o recrutador, ele vai te avaliar a comunicação. E eu falo porque essa parte da comunicação é uma habilidade muito requisitada pelos clientes. Se você não tiver uma comunicação, você não vai conseguir passar na entrevista para o recrutador como é que é o teu projeto. Você não vai chegar lá na etapa final do cliente, você não vai conseguir transferir para ele todo o teu conhecimento. Mesmo você sendo júnior, mesmo você ter atuado em poucos projetos, você precisa se vender. Você precisa trazer projetos relevantes que tu consiga transmitir para o teu cliente que tu vai ser um bom candidato. Onde tem um bom, gente, existe o melhor. Então, se você está indo para uma entrevista, você tem que ir com a mentalidade de que não é só eu. Existem outras pessoas. E eu vou dar o meu melhor na entrevista, eu vou trazer os meus projetos relevantes para recrutador entender que eu sou boa ou que eu sou bom o suficiente para chegar no cliente e ganhar essa oportunidade. Então, a comunicação é um ponto muito, muito importante, além do currículo. Não adianta ter um bom currículo, que às vezes a gente pode perfeitamente pagar uma pessoa para fazer, chegar lá na entrevista e não saber vender o seu peixe. Você trouxe bons pontos, Luísa. Eu já vou falar da comunicação, mas pensando no que você falou do LinkedIn. Inclusive, veio na minha mente, gente, que o LinkedIn tem o campo de trabalho voluntário. Eu vejo muitos dos meus mentorados que estão em carreira que não têm experiência, só estão estudando, mas existem hoje empresas que você pode trabalhar como voluntário para aprender o processo. Coloquem isso no LinkedIn. E muito importante também que qualquer recrutador profissional da área quer ver no seu LinkedIn são os seus resultados, tá? Então, como a Luísa falou, você está colocando os projetos. Cria um artigo, faz um post. Olha, eu estou desenvolvendo esse projeto com tais profissionais. Que resultado que vocês estão buscando? E quanto a esse resultado, postem também, comuniquem. As pessoas precisam saber desse seu desempenho. E quando a Luísa falou de comunicação, eu sempre falo para vocês na questão de top 1, a comunicação tem que estar lá em cima. Isso desde sempre. Aí vou abrir um parênteses aqui. Ser tímido, ser extrovertido não é defeito, tá, pessoal? Não é uma crença limitante. Mas existem estratégias. A gente está falando aqui de estratégias para vocês não terem essa carreira estagnada, terem uma carreira em desenvolvimento. Treinem. Quantas vezes eu falo para vocês? Treinem, se gravem, treinem na frente do espelho, pede para o amigo, para o marido, para a mulher, faz as perguntas para ele. Treinem, porque quando o recrutador sentar com você, né, você vai estar preparado. Quantos profissionais eu vejo isso? Que é isso que nós estamos falando, que são profissionais capacitados, que estão estudando, que já têm anos de experiência, mas que realmente, pela personalidade, trava. É só treinar, se se sentir mais seguros. Quem conhece sabe a questão desses mapeamentos de personalidade, do DISC, de tantos outros, né? Sim. Nós temos aqueles que são nossos pontos fortes, mas nós temos que desenvolver nossos pontos fracos. É isso que nós estamos falando aqui para vocês, né, Luísa? Todos vocês são competentes. Nós queremos trazer clareza para vocês e algumas estratégias para vocês se desenvolverem e alcançarem as oportunidades que vocês queiram. Porque eu percebo muito isso, sabe, Luísa? Os profissionais... Agora, vamos falar de profissionais já consolidados, assim, que já estão há alguns anos de experiência, em qualquer área, RH, TI, o que for. Eu vejo que muitos deles falam assim, eu tô cansada, eu não saio do lugar, eu tô sempre nesse nível, eu não consigo evoluir. Mas quando você vai enxergar o cenário, é por quê? Porque o colega do lado está estudando, não para de se atualizar, está desenvolvendo as competências, ele sabe aonde ele quer chegar, ele tem planejamento, a estratégia dele é ir atrás. E aquele que só está dizendo, eu não saio do lugar que eu estou, ninguém me promove, ninguém olha para mim, se sente frustrado, mas não está fazendo nada para se desenvolver. Você percebe isso também? Porque eles são assim, capacitados, mas falta essa pegada da estratégia.
Ou então, a empresa não me desenvolve, né? Ou a empresa não me dá um desenvolvimento. Gente, não é a empresa que vai te desenvolver. A Exato. carreira é sua. E se a carreira é sua, quem tem que buscar esse desenvolvimento é você. Mas como? Né? Buscando como? Buscando desenvolvimento. Se a tua empresa fornece digamos, aquelas parceiras, né? Nós temos algumas Sim. parceiras, né? Temos parcerias, empresas têm parcerias com algumas instituições que dão faculdades, cursos, tiram certificações. Aproveitem. Façam cursos, desenvolvam o seu outro lado que você quer, esse desenvolvimento. Não espere a empresa pegar na sua mãozinha e dizer assim, Luísa, olha, vai desenvolver isso. Empresa nenhuma vai fazer isso. O mercado, ele está buscando pessoas preparadas e que busquem desenvolvimento. Então, você não Exato. pode ficar estagnado só reclamando. Você tem que sair da zona de conforto e buscar esse desenvolvimento. Busca oportunidades. Se a sua empresa tem essas oportunidades, aproveite. Você não precisa pagar nada, a empresa está te fornecendo. Né? Ah, a Mas empresa não passa, né? Porque fornece. às vezes aí que eu já vi também, as empresas têm todo esse processo de treinamento e desenvolvimento, tá lá, ou tem a educação corporativa, você pode fazer até online, que tá lá, Exato. mas o colaborador não se inscreve. E quantas empresas têm já isso enraizado, porque é cultura, e o colaborador não aproveita, e tá lá. E aí, eu já escutei outros profissionais falarem, ah, Gabriela, mas eu não tenho como investir. Ok, cada um sabe em relação Aonde o ao calafé. que é. Mas diferente de anos atrás, hoje quantos canais nas redes sociais e né, YouTube, por exemplo, você consegue ter aulas. Gente, eu tenho o meu canal do YouTube onde eu deixo várias aulas de tantos processos de RH. Não tem desculpa, só não se desenvolve quem não quer. É Ah, eu verdade. tenho, não é? É verdade. Tu tocou em um ponto muito importante, né? Falando do passado e trazendo para o presente, até mesmo para o futuro. Hoje existe a inteligência artificial, né? Que está bem alta e hoje as empresas estão utilizando a todo momento. A inteligência artificial mesmo, ela é uma aliada da gente. Ah, eu não tenho um dinheiro tão grande para mim pagar o inglês. Algumas empresas pagam, né? Mas tem outras que não. E você quer aperfeiçoar o inglês? Utiliza a inteligência artificial. Eu mesmo, gente, utilizo a IA para estudar inglês. Né? Mas a empresa não tem, como é que eu faço para pagar um curso? Gente, existe muito cursos muito baratinhos, tá? E eu tô te falando porque eu já fiz muito isso no passado, cursos baratos, muito bons, cursos gratuitos. Existem cursos gratuitos, eu não sei se eu posso falar aqui o nome da instituição, mas Claro, existe. pode. O Bradesco, a Fundação Bradesco, tem muitos cursos gratuitos e eu já fiz vários por lá. A Udemy existe cursos de R$ 29, muito A bons. FGV. Eu vou dizer para você, gente, a Udemy me convidou, eu tenho alguns cursos meus lá, que é realmente para estudantes, e é realmente esse valor, é 20, R$ 30, e tá Sim, tudo certo, é justamente para desenvolver. Existem cursos, claro, Mirella, tem cursos que são com valores muito altos. Ok, vocês fazem quando vocês tiverem condições, mas tem cursos altamente qualificados, vou vender meu peixe. Eu tenho o meu curso de formação de RH, quem já adquiriu sabe, hoje ele está com mais de 50 módulos, é vitalício, tem seu valor atrativo já. E eu fiz ainda para exatamente. quem é estudante de RH ou aniversariante do mês com valor que não se paga nenhuma pizza. Então não tem Olha só, desculpa. É justamente para vocês terem todo esse conhecimento e se desenvolverem. Ah, mas mesmo assim eu não quero. Ok, vai para os gratuitos, ó, Bradesco, FGV, o próprio LinkedIn tem alguns cursos. sim, no Já próprio no LinkedIn, YouTube, exatamente. não é? É Sim, só não se atualiza quem não quer, gente. Vocês é podem verdade. crescer na carreira, buscar o que vocês quiserem. Tem esses profissionais 50 a mais, eu tenho alguns mentorados 50 a mais, que são os queridos que têm transição de carreira, saíram de uma carreira estão em outra, estão entrando no RH. E é sobre isso, tem oportunidade para todo mundo. Basta a Eu gente querer. E concordo. como a Luísa trouxe, e eu já falei para vocês, ninguém vai desenvolver sua carreira, só depende de você. Então, se É você se sente verdade. estagnado, parado no tempo,
a pergunta é, o que que você não está fazendo para mudar a situação, né? Porque algo você É tem que ser verdade. feito. Não É, é, é? eu, eu vejo, assim, e eu vou falar pela minha área mesmo, tá? De RH, que eu vejo pessoas, tipo assim, 15, 20 anos numa mesma empresa, que é ótimo, que é maravilhoso isso. Mas aí quando a gente traz aí, conversa com aquela pessoa, né, que tá há tanto tempo, aí eu perguntei para uma pessoa, o que que tu faz para te desenvolver, né? Nossa, aqui na empresa não tem isso, aqui na empresa não tem aquilo, aqui na empresa não tem isso. A culpa Mas é e da por empresa. fora? Aí culpa a empresa, né? Mas aí por fora, o que que você faz? Ah, eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não tenho tempo. Gente, existe o sábado e o domingo. Você não vai tirar o dia todo. Quantas vezes eu já não estudei no sábado e domingo para fazer os Mas meus quando a cursos, para pessoa estudar fala no para prazo? mim que não tem tempo, Luísa, eu falo, não, isso não existe, é só se organizar, gente. Vamos gerir o tempo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para descansar, para ficar com a família, para estudar, para trabalhar, tem tempo para Exatamente. tudo. Tirar uma horinha ali do seu tempinho num sábado e faça. Os nossos estudos, a minha mãe sempre falava, os nossos estudos, ninguém tira da gente. Exatamente. E eu passo isso para minha filha também. Você estuda, porque os nossos estudos ninguém tira da gente. É o nosso conhecimento. As pessoas podem tirar tudo da gente, mas o nosso conhecimento, eles não tiram. Então, E quanto mais educação você se conhecer, transforma. Exato, né? exatamente, Educação transforma a vida. A gente vê vários exemplos exatamente, por aí. Você chega onde você quer por conta da sua educação. Então, não dependa de exatamente. ninguém, dependa de empresa. A gente já falou aqui uma infinidade, né, de opções que vocês têm, se desenvolvam. Sim, Garanto para vocês, como a Luísa também, que vocês vão chegar em lugares que vocês nem imaginam. É com sobre isso, certeza, pessoal. com Não certeza. fiquem parados. Hoje mesmo eu finalizei um curso, gente, na Udemy, de liderança de gestão de pessoas, entende? Então, isso é o quê? Que a gente está aperfeiçoando aquilo que a gente quer. Então, a liderança de gestão de pessoas, de equipes, foi um aprendizado incrível lá na Udemy. E foi quanto? Não paguei nada. Por quê? Porque a empresa tem esse convênio. Então, se ela tem, eu vou aproveitar. Então, a gente aproveita, gente, aproveita as empresas que dão essas oportunidades de cursos. A empresa dá desconto em faculdade, façam uma graduação, façam uma pós, façam MBA, entende? Tem dinheiro para o mestrado, faça também o mestrado. O que tiver, façam, estudem. Porque eu também, a gente vê o mercado de trabalho precisando e necessitando de pessoas estudadas, pessoas que entendam do negócio, pessoas que entendem ali de determinadas áreas, e não só de TI, é de recrutamento, é do recursos humanos como um todo, é de qualquer área que você tiver. Se você É tem verdade. estudo, você Essa é ajuda o outro dentro da empresa. É isso, e essa é outra crença e outro erro. Vamos dar essa dica para eles, Luísa. Que os profissionais acham, eu trabalho no RH, só tenho que aprender sobre RH. Não, você Não, trabalha no RH, mas você tem que ter um panorama geral. Hoje você tem que saber de inteligência artificial, estuda sim, alguma coisinha de você tem que entender sobre negócio, aqueles profissionais mais exato. estratégicos, eles fazem gestão de negócios. Eu sou da área de TI, eu não preciso saber de gestão de pessoas. Como não? Se ele trabalha com pessoas, você Vai pode virar ser. líder, né? Se vai virar Exato! líder, como é que tu não vai entender de gestão de pessoas? Tem que entender. Se a pessoa vai virar um líder, vira um gestor da área de TI, tem que entender de pessoas. Não é só codificar, Exatamente. não, gente. Todas as pessoas precisam aprender outras competências, se Sim, desenvolver das competências. Então, gente, todas as áreas têm que estudar igual, não é porque um é de RH, eu sou engenheiro, eu só estudei na área de engenharia. Vai, não, tem que se capacitar em outras áreas. São esses profissionais que não estão estagnados, que saem na frente, porque eles são estratégicos. É isso que faz a verdade. carreira decolar. Não é verdade, Luísa? Sim, muito verdade. A gente Concorde, realmente gente. tem que tirar essa coisa de fulano de tal virou milionário sem estudo. Gente, pelo amor de Deus.
Não pense que você vai virar milionário de um dia para o outro. Jogue na Mega Sena, pode jogar, não tem problema não, tá? Mas estudem, viu? Não deixe seus estudos esperando que você vai virar milionário, igual Bill Gates, assim, do nada, entende? Até Vamos porque estudar. ganha na Mega Sena e precisa saber de educação financeira para E não administrar. é isso. Exatamente, né? Tem que Bônus, estudar, não tem exatamente isso. escapatória, Senão não você é? gasta tudo, acaba com tudo, e aí pronto, o dinheiro é igual vendaval, ó. Vup, chegou na nossa mão, vai embora. Exatamente. Olha, gente, quantas dicas que a gente está trazendo para vocês não serem estagnados na carreira, crescerem na carreira, chegarem onde vocês quiserem. Eu vi, entrou bastante gente, eu não consigo falar boa noite para todo mundo, a Luineide, Elton. Gente, vocês estão aqui, né? O Reis, Yuri. Estão aqui, vocês sabem, é boa noite coletivo, tá tudo certo. Podem mandar as perguntas se vocês quiserem, tá? Eu não consigo dar boa noite para todo mundo, só não esquenta, mas vocês sintam-se abraçados. Mas, ó, nós trouxemos vários insights, várias dicas para vocês. Estamos batendo na tecla da educação, estamos batendo na tecla do LinkedIn, networking, comunicação, porque é dessa forma que vocês vão crescer dentro da carreira de vocês, não se estagnar. Planejamento, isso é estratégia, gente. Aonde vocês querem chegar? Que empresa vocês querem trabalhar? Que nível que vocês querem se desenvolver? E vão atrás, busquem esse conhecimento para alcançar. É só dessa maneira, não dependam da empresa ou de outras pessoas. Né? Toda essa estratégia só depende de você. Aí você chega aonde você quiser. É E tu sobre falou do. Ô, Mirella, tu falou do network, né? É um ponto bem importante. Assim, eu sempre gosto de frisar. Agora eu não tô tão forte na mentoria, porque assim, é muita coisa para uma mãe de família, casada com um filho, casa, entende? Trabalho, é muita coisa. Então eu tô deixando um pouquinho a mentoria ali de lado, focando só aqui na minha vida de tech recruiter mesmo. Mas o Mirella, tu falou muito num ponto de network, né? Gente, network é uma coisa muito, muito, muito importante na vida da gente. Mas uma coisa que eu quero deixar claro: façam network sem interesse. O que é esse network sem interesse? É aquele network, aquela amizade que tu começa com: e aí, Luísa, tudo bem? Prazer em conhecê-la. É muito bem-vindo ao meu LinkedIn. Se você precisar de alguma coisa, estou aqui. Trabalho com isso, isso, isso. Né? E aí aquela conversa vai fluindo. Por quê? A minha vida é bem corrida. Então, no LinkedIn, eu quase não consigo responder todo mundo. Entende? Então, assim, eu recebo muitas mensagens no dia. Muitas. Então, eu não consigo responder todo mundo mesmo. Então, às vezes eu consigo responder um, dois, então eu vou lá, respondo. E aí aquela amizade vai surgindo, né? Nos posts, comentem os posts, porque aqueles posts ali geram engajamento. E eu confesso que eu consigo responder mais rápido um post do que lá na mensagem. Porque ela vai gerando engajamento e aí eu consigo bater um papo com a pessoa ali. Ai, gente, desculpa, perdão. E aí, a pessoa fala ali do meu post, que legal, que bacana, Luísa, será que eu posso estar melhorando isso no LinkedIn? Será que eu posso estar melhorando isso no currículo? Quando aí eu coloco um post falando sobre, e aí eu já consigo responder ali em cima dessa pessoa, e aí vai gerando um engajamento, e esse engajamento, ele vai gerando uma amizade. E aí que eu falo para vocês não confundirem network com um interesse de vou fazer amizade com a Luísa só para ver se ela consegue uma vaga para mim. Ou então vou fazer amizade com a Luísa por interesse próprio, né? Não somente em vaga. Daqui a uns tempos eu vou falo com a Luísa por isso, isso, isso. Não, façam network com aquela amizade consolidada, né? A amizade que primeiro vem as trocas. Eu troco com a Mirella tem um conhecimento bacana, eu vou trocar com ela sobre mentoria. Ela é expert power nisso e eu vou trocar com ela sobre essas experiências. O que a Mirella tem, ela pode me agregar. O que eu tenho de experiência, eu posso agregar com a Mirella. E aí a gente vai surgindo. Poxa, surgiu uma oportunidade aqui na empresa. Estão pedindo indicação. Ou, nossa, abriu uma vaga. Pensei na Mirella. A Mirella é uma ótima, ótima pessoa para essa oportunidade. É isso, assim você que vai falou tudo. surgindo. A gente não deixa esquecer aquela pessoa. E é a troca, né? Isso eu vejo muito, eu já alertei meus mentorados. Quando vocês
estão fazendo network, seja no LinkedIn, qualquer rede social, ou até mesmo presencial em algumas feiras, alguns eventos, tem que ter uma troca, gente. É aquilo, é se conhecer para o que eu posso agregar para você e você para mim. E como que você decide isso? É no bate-papo. Ah, se conectou? Ah, vou ler esse artigo, ler esse post, me interessei. Aí vai dar uma olhadinha, manda uma mensagem como a Luísa falou, comenta lá, dá seu ponto de vista naquele post. Essa troca. Te garanto que quem está lendo o que você está dizendo vai se identificar, vai se conectar com você e vice-versa. É assim que nascem as parcerias, é assim que nascem os profissionais que se ajudam mutuamente, que indicam para uma vaga. Às vezes, eu não tenho a vaga, mas eu estou conectada com a Luísa, eu vi que ela postou e aí eu lembrei de quem se conectou. Exatamente isso. Não é? Porque, olha, ele entende desse assunto, será que ele tem interesse? E aí eu conecto ele com a Luísa. Isso é um networking genuíno. Não é se conectar e dizer que já acontece, tá, gente? Olha, Mirella, eu sou especialista em marketing digital. Nem me conhece. Já querem peixes. Nossa, eles pegam o meu número, gente, é assim, surreal. Eles pegam o meu número lá no LinkedIn. Aí a mentorada dessa pessoa, a mentora dessa pessoa falou com essa mentorada, pegou meu número no LinkedIn, entra em contato, eu recebo muitas mensagens, eu tenho que ficar bloqueando todos. Porque assim, eles me mandam mensagem, então eu sou mentor, eu sou eu sou a mentora tal, fulana me falou que você trabalha na empresa tal, que você pode conseguir uma vaga. Eu sou mentorada dela. E ela disse que é muito amiga sua. Mano, eu nunca nem escutei falar na pessoa. Eu nunca ouvi, nunca tive amizade com a pessoa, nem conheço. A pessoa foi lá, disse que era minha amiga. Ou seja, aquela tipo de mentor, Mirella, para dizer que tá indicando a pessoa, sabe? Não é legal, que é ridículo. Gente. Gente, quantas mensagens eu já não recebi assim? Pega o meu número lá no LinkedIn, fala para a pessoa que eu tenho até pena, às vezes eu até compartilho o currículo em outros grupos, porque às vezes eu fico com pena, mas tem outros assim que eu não, gente, não tem como eu ficar respondendo todo mundo lá no LinkedIn, já bato o LinkedIn. Aí traz pro meu número pessoal, que a pessoa, eu tive que tirar o meu número lá, o meu e-mail eu tive que tirar também, porque eu estava recebendo muitas mensagens de mentores que não é legal. Não é, gente, chega a ser antiético, tá? Inclusive, em relação ao LGPD, que eu me especializei do curso, vocês não podem passar contato de ninguém sem autorização do dono do telefone. É ilegal, tá? Abriu aspas aqui, é crime. Então, não é legal. Isso não é uma estratégia, tá? Vocês têm que faz a conexão. Vocês descobriram a Luísa, se conectaram, e aí sigam os posts da Luísa. Se tiver vaga, a Luísa tá postando lá. Eu quero me apresentar. Ok, manda uma mensagem lá sem pretensão, se apresentando, dizendo quem é você, agradecendo a conexão e deixa as coisas acontecerem. Não envia currículo, não envia nada. O LinkedIn já é currículo. Se você vê que a Luísa postou a vaga, aí você pergunta para a Luísa, se candidata, mas, gente, é um processo. Eu sei que a gente entende, né, Luísa, que tem a questão da ansiedade, tem a questão da situação, às vezes precisa de imediato. A gente entende tudo isso. Como eu sempre falo para vocês, cada um tem sua dor. Mas aqui, como profissionais, somente como mentor, eu tenho que alertar vocês. Há maneiras e maneiras de alcançar o objetivo que vocês querem. E eu te garanto que se vocês agirem dessa maneira, ao invés de vocês se aproximarem dos recrutadores, eles vão se afastar. Vocês têm que ser profissionais, tá? Éticos e estratégicos. É dessa forma. Senão, não rola. Né? Como a Luísa falou, até bloqueia. Não tá certo. Sim, gente, Luísa, o tempo passa muito rápido. Eu faço assim, os 40 minutos de live, quando eu vejo já passou, porque o bate-papo é tão bom que a gente poderia ficar horas conversando, né, falando sobre tudo. É tão gostoso, eu adoro esses bate-papos. Mas, antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Primeiro eu vou dar um recado. Gente, sigam a Luísa no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais. Quem ainda não me segue lá. Vai no canal do YouTube, assistam umas aulas, não tem custo nenhum. Deem uma olhadinha nos cursos também, os valores são super atrativos. Vamos todos se conectar, fazer esse networking maravilhoso.
Mas, Luísa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos escutou, para quem vai nos ouvir. Fica à vontade. Ai, legal. Nossa, passou tão rápido, menina. Boa, a gente pisca já foi. A gente Vamos fica marcar rápido outro. assim. Primeiramente, obrigada, viu, pelo convite, Mirella, é um prazer. Sempre que você quiser, pode me convidar, que eu adoro conversar, adoro falar. Mas a Vou convidar. mensagem é: saiam da zona de conforto. Tá? Saiam da zona de conforto, estudem, busquem se aperfeiçoar, busquem principalmente o aperfeiçoamento naquelas coisas que vocês acham que necessita, né? Porque a gente sabe que nós temos os pontos fortes e os pontos fracos. Então, se aperfeiçoe naquele que você precisa de melhoria, né? Porque aquelas coisas que precisam de melhoria é algo que você vai pôr em prática. Então, saiam da zona de conforto, estudem e corram atrás dos seus objetivos. Não deixe, não terceirizem as suas carreiras. Isso, ó, que lindo isso. Não terceirizem suas carreiras. Assina embaixo. É sobre isso. Eu que agradeço, viu, Luiz? Agradeço por você ter topado. Vamos marcar outros, sim, sobre outros temas, trazer outros ensaios aqui para o pessoal. Quem esteve na live, entrar outras pessoas, sintam-se abraçados. Gratidão por sempre estarem aqui nas lives. Adoro esses bate-papos. E a gente se vê na próxima. O meu recado que eu sempre deixo para vocês: sejam felizes, pessoal. Vão atrás dos seus sonhos. É isso, é por isso que nós estamos aqui. Obrigada, viu? Obrigada para Obrigada. quem esteve aqui. Obrigada, Luiz. Um beijão para você. Tchau, Tchau. gente.